Boa tarde, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o Josias Castor, o dono do canal. Bom, amados, nesse instante eu vou estar ministrando a palavra, transmitindo o recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Só que antes de eu transmitir esse recado, eu vou estar avisando que daqui a pouco, cerca aí de 4 a 5 da tarde, eu vou estar inserindo a matéria do Indignação. Eu vou falar sobre a Xuxa, sobre a Angélica e sobre a Mara Maravilha, que estiveram juntas lá no Criança Esperança. Vai ser uma indignação diferente, tá bom? Eu não vou descarregar a minha raiva, mas eu vou dar a minha opinião. Se eu concordo ou não com esse episódio que aconteceu lá no Criança Esperança. E também vou falar sobre a atitude da Mara Maravilha, né? Que ela fez uma declaração, né? Que não gostando do fato da Xuxa não ter incluído ela para estar no Criança Esperança. Tudo isso aí eu vou estar abordando logo mais tarde, tá bom? Dentro do quadro Indignação. Ok? Bom, gente, a palavra que eu vou ministrar hoje é aqueles versículos que eu costumo usar no Cartas à Mesa, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Bom, gente, está falando de liberdade cristã, né? No momento que aceitamos Jesus, a gente deixamos de ser escravos do pecado e possuir a liberdade em Cristo Jesus. E aqui também eu posso também classificar esses dois versículos como conduta cristã, né? O apóstolo Paulo, ele começa dizendo o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Significa o quê? Nesta vida terrena que vivemos, tudo, né, podemos praticar, né? Tanto o que é de bom, como também o que é de ruim. Mas aí ele fala: nem todas as coisas convém fazer. Por que ele disse isso? Porque, gente, é o que eu acabei de dizer. Quando nós levantamos as nossas mãos para aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, as coisas antigas deixa para trás. Agora, você pode se perguntar: Diácono Josias, é obrigado a praticar somente o bem? Eu digo para você que não. Só que também eu digo o seguinte: se realmente entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus de coração, amados, nós temos que praticar o bem. Nós temos que vencer o mal praticando o bem. Porque é inevitável nas nossas vidas que o mal age contra nós.
E o que é o mal? Aquilo que vem de Satanás. Aquilo que vem do maligno. E não é bom a gente estar nos caminhos do Senhor e ficar praticando mal. Ou também acho que não é bom a gente vencendo o mal, revidando com o mal. Não. É bom que a gente vença o mal praticando bem. Como por exemplo, quando o irmão ou um familiar teu ou um vizinho teu ou até mesmo um colega teu te ofende, vamos dizer por palavras, o que eu e você temos que fazer? Não revidar com o mal que a pessoa está te praticando, mas revidar fazendo bem. E como que a gente vai praticar o bem? Orando por ele. Sabe? Colocando a vida dele nas mãos de Deus. Não reclamando. Não comprando briga com ele. É assim que a gente vence o diabo. E aí, eu lanço uma pergunta. No seu dia a dia, eu não vou dizer dentro da igreja, no seu dia a dia, o que é que você tem praticado? O que é que você tem feito com a liberdade que o Senhor te deu? Você tem praticado bem? Ou você tem praticado mal? Ou você tem praticado o mal que você não quer praticar? Porque tem um versículo aqui que o apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero praticar, eu não consigo praticar. Mas o mal que eu não quero praticar, esse eu tenho praticado. E muitas vezes acontece conosco, como já aconteceu várias vezes comigo. Sabe, amados, Deus nos deu liberdade sim, mas é para fazer a vontade dele. Então, amados, esta é a pergunta que eu faço hoje. Eu quero que você reflita. Se você quiser responder nos meus comentários aqui, você pode responder. Mas responda primeiro para Deus. O que é que você tem feito com a liberdade que Cristo te deu? Liberdade para fazer a vontade dele. Liberdade para servir a Deus em espírito e em verdade. Servir de coração e adorar em espírito e em verdade. Eu vou deixar essa pergunta no ar. Se você está ouvindo essa palavra, eu quero que você responda aqui. Porque Cristo, Ele nos chamou para a liberdade. Só que essa liberdade, a gente não é dono dessa liberdade. É isso que eu quero que você entenda. Eu não sou dono da minha liberdade. Você não é dono dessa liberdade. Mas Cristo é. Porque é para Deus que a gente estamos servindo. É para Deus que dedicamos o louvor. É para Deus que nós adoramos. Então, se é para Deus, o dono da liberdade tem que ser Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E essa verdade, que é Jesus,
Ele liberta. Como ele nos libertou do pecado. Mas o que eu quero dizer, finalizando esta mensagem, é que você precisa usufruir dessa liberdade em Cristo Jesus. Porque na hora do aperto, na hora dos problemas, na hora da angústia, quem te socorre é Deus. Como é comigo? Nenhum ser humano se prontifica em me ajudar se não tiver o dentro de Deus. Então, amados, eu vou colocar o nome dessa palavra como liberdade cristã. Mas eu quero mais uma vez te dizer, se você não tem usufruído da liberdade que Cristo te deu para realizar os seus próprios desejos, pois sabe que você está pecando. É pecado. Pecado é tudo aquilo. Estou falando aí um monte de conceito de pecado por aí. Mas o pecado que está aqui na Bíblia é o seguinte: pecado é todo aquele que desagrada a vontade de Deus. Quando você não está fazendo a vontade de Deus, você está pecando contra Deus e contra si mesmo. Tá? Estou aqui falando o português claro, para você entender o que é pecado. Viu? É isso. Ah, pecado é isso? Não. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. O que não é agradável à vontade de Deus é pecado. O pecado nos afasta de Deus. É só você olhar Gênesis. O que aconteceu com Adão e Eva? Pois é, o pecado foi introduzido lá. Então, vamos deixar de teologia barata. Tudo bom? Tudo. Aqui é papo reto. Canal José Castor, a serviço do reino, é papo reto. Então, pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. E não se fala mais isso. Amém? Guarda essa palavra do teu espírito, que é alimento sólido para a sua alma. Eu não sei porque eu falei isso, mas eu acredito que o Espírito Santo me impulsionou para falar isso. Amém? Eu não planejei nada aqui, tá? Foi tudo espontaneamente, como eu gosto de fazer para Deus. Espontaneamente. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.